Olá, gente, tudo bem? Estou eu retornando depois de um longo tempo, né, sem gravar vídeos e peço desculpas até, mas foi um momento necessário para eu ter parado, porque me percebendo nesse momento de discriminações raciais e movimentos de contestação e tudo mais, isso de certa forma me chocou também, mas eu tentei pegar esse momento e ressignificá-lo, trazer ele como uma forma de entendermos o que está acontecendo no nosso país especificamente. Mas antes disso, eu gostaria de trazer para vocês um entendimento de raça, classe e gênero. Nos vídeos posteriores a esse eu vou acabar falando mais um pouco sobre isso, mas por agora eu quero me prender somente à questão de classe. E por que eu quero me prender a isso? Porque eu gostaria de trazer um entendimento que a psicologia é para você que está vendo esse vídeo. Eu gravo justamente para que você se agarre a isso e acredite que ela é para você. Porque muitas das vezes a nossa vida corrida, né? A gente acaba não ligando muito para os nossos sentimentos, até porque a gente não tem tempo para ficar pensando nessas coisas. Só que, infelizmente, isso pode acarretar coisas muito piores. Por exemplo, consumo excessivo de álcool e outras drogas, más relações na sua vida cotidiana, não só no trabalho, mas como sua família, por exemplo. E isso é muito ruim. Só que quando a gente pensa a nível mais reduzido, que no caso seriam nossas relações no Brasil, a gente se pergunta por que nossas vivências são dessa forma e por que elas se desenvolvem dessa forma, não é isso? Aí eu trago essa pergunta para você. Você tem uma ideia de por que nossa vivência brasileira é dessa forma? Olha, eu tenho uma hipótese. Talvez você não queira ouvir sobre isso, mas a gente não pode esquecer do período escravocrata do nosso Brasil. Eu já vou chegar lá. Por exemplo, vamos a um conceito de classe. Trazendo o conceito de classe para esse assunto específico, a gente pensa a psicologia. Você já parou para pensar, desculpa, sobre a psicologia? E eu te pergunto, essa psicologia, ela é para você? Você se sente confortável em ir num psicólogo? Você já foi a um psicólogo? Você já pensou na hipótese de ir a um psicólogo? Talvez sim, talvez não. Mas o que eu percebo é que tem muita distância ainda entre os psicólogos e os atendidos em si. Mas também não é mais uma questão de vontade ou não, e sim uma estrutura brasileira. Por exemplo, quando ela veio para cá, ela veio por dois vieses, pelo viés clínico e pelo viés escolar. Só que se você pensar que nosso Brasil é dividido por classes, ou seja, sua importância de acordo com a classe que você habita, isso fica muito difuso, não é mesmo? Por exemplo, você vai ter uma tristeza profunda, só que você não vai abordar isso, até porque um exemplo que é quase que normal para todos nós, que, putz, eu não posso ficar muito tempo preso a isso, porque eu tenho que trabalhar amanhã, por exemplo. Eu não poderia ficar chorando as mágoas, como dizem, porque eu tenho que trabalhar amanhã. Só que será que isso tem uma resposta pior posteriormente? Você já parou para pensar na quantidade de coisas que você gostaria de falar, só que não tem para quem falar? Porque necessariamente falar para um amigo não vai surtir muito efeito, até porque ele está muito próximo de você, né? E se talvez você ache que eu esteja falando alguma coisa que talvez não faça sentido, faça um experimento comigo. Pegue sua mão e aproxime do seu rosto assim, bem próximo. Você pode perceber que ela vai ficar meio embaçada. Agora, quanto mais você afasta essa mão, mais nítida ela vai ficando, mais nítida essa imagem vai ficando. Então, é esse o objetivo da psicologia. Mas antes de qualquer coisa, você tem que entender que ela é para você também. Antes de mais nada, você está num sistema que te oprime, mas você não precisa se colocar como oprimido, você não precisa se ver dessa forma. Você tem que entender que você está nesse sistema, mas que antes de mais nada, você é um indivíduo. E como você é um indivíduo, você é atravessado por muitas outras coisas. E uma delas é a própria psicologia. Atualmente, tem alguns profissionais que estão mais com um olhar desconstruído. Eu, por exemplo, tenho uns amigos também, psicólogos que estão mais nessa tentativa de trazer a psicologia mais para quem precisa de fato. Porque quando ela chega no Brasil, ela vem para uma classe específica e isso não pode se deixar passar batido. E isso é para qualquer coisa. Por exemplo, tempos de pandemia. Nelson, o Brasil não é racializado, o Brasil não tem essa questão de classe. Não tem questão de classe? Então por que os ônibus em plena pandemia andam cheios? Você consegue me responder isso? E por que os shoppings abriram
sabendo que a doença está mais no seu pico agora? Esse tipo de coisa que tem que se perguntar. Porque quando você coloca em classe, você vai colocar com pessoas importantes e não importantes. Só que as pessoas importantes têm acesso. As pessoas que não são tão importantes ao olhar dessa pessoa, que a gente vai desmistificando de acordo com os vídeos posteriores, essas pessoas não tão importantes, não tem problema. Até porque elas não precisam de médico, vídeo SUS, elas não precisam de um psicólogo, porque elas não são pessoas, pelo menos é o que pensam dessa forma, né? Então hoje o vídeo é especificamente para que você entenda isso. Eu faço a pergunta, você se sente pertencente à comunidade psicológica? Você se sente pertencente de um usuário de psicologia? Diga você, né? Coloque nos comentários se você está ou não concordando com essa pergunta que eu te fiz. Se você se sente, qual foi a vez que você fez a psicoterapia e quanto tempo foi? E se você não fez, por que você não fez? Será que foi alguma ideia que te passaram que a psicologia não era para você especificamente? Ou não era para sua classe social? Eu gostaria de saber. Aí você coloca os vídeos aqui embaixo, por favor, que a gente vai interagir um pouco. E nos próximos vídeos a gente vai conversando mais sobre outras coisas, beleza? Então, muito obrigado.